Irmãos, vamos continuar. Estamos nós no capítulo 9, quando eu disse que o bueiro do inferno foi aberto. Nós estamos aí no ponto 4. Nós temos aí os capítulos 10 e 11, que são capítulos relativamente fáceis. Abra sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 9. Versículo 4, o início do versículo 4 e o início do versículo 5. Eu quero que a gente leia só para ver esse verbo que é tão repetido no livro do Apocalipse. O que é que diz no início do versículo 4? E foi-lhes dito, ou seja, é algo que foi concedido, foi-lhes dito que fizessem isso, isso e aquilo. Início do versículo 5. Foi-lhes também dado. O que é que esses verbos recorrentes no livro do Apocalipse indicam? Indicam que Deus está governando essas catástrofes e essas demonstrações de ira, e inclusive esses demônios, eles estão sendo governados, eles não estão governando a si mesmos, como se Deus estivesse simplesmente dizendo: eu abro mão do governo e agora eles fazem o que quiserem pelo tempo que quiserem. Não é isso. Esse tipo de verbo, quando ele é usado em grego, ele tem a intenção de dizer que essa autoridade é concedida por um determinado tempo. Então veja, por isso que eu coloco no ponto 4 lá, seu poder, ou seja, o poder tanto do diabo, Satanás, quanto desses demônios, contudo, é tão limitado que só podem causar mal àqueles que não têm o selo de Deus na testa. Em suma, os filhos de Deus estão protegidos. Somente os ímpios serão castigados aí, nessa questão dos gafanhotos, em primeiro lugar. Seu castigo será intenso, mas não os levará à morte. Nós lemos aqui, veja no versículo 5: foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Ou seja, o que João está dizendo é: Deus tem esse tempo, Ele concede esse tempo, e não é para que essas pessoas morram, mas para que elas sintam o tormento. Elas sabem que o castigo está vindo de Deus. 5 meses, que é um período longo se comparado ao tempo em que gafanhotos, e aqui é interessante para quem estava no Antigo Oriente Médio, no Antigo Oriente Próximo, o tempo médio que gafanhotos ficam em algum lugar. Todas estas restrições de poder e de tempo e de atuação mostram que o castigo não vem de Satanás para os homens, mas o castigo vem de Deus para os homens. Geralmente uma nuvem de gafanhotos não fica 5 meses em algum lugar, porque a nuvem de gafanhotos chega, come tudo que é verde e vai embora. Mas eles receberam ordens aqui, e você pode ver no versículo 4, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Ou seja, causassem dano aos seres humanos. Onde é na Escritura Sagrada que nós vemos pragas de gafanhotos? Não entendi. No Egito, muito bem. Onde mais?
Amós ou Joel? As pragas de gafanhotos, elas estão desde o livro de Êxodo, passando pelos profetas, e aqui o que é que nós temos? De novo, uma praga elevada à enésima potência, não apenas para um povo específico, mas para o mundo inteiro. Se nós adotarmos a visão dispensacionalista, por exemplo, nós vamos ter que dizer que um pouco antes do fim, realmente virão gafanhotos com cabelos de mulher e com todas essas características. Mas o texto é muito claro, eles são parecidos, né, com gafanhotos. Eles saem de um bueiro que Satanás mesmo abre. Então eles não são de verdade gafanhotos, mas eles são como gafanhotos. Ainda nesse ponto 4, eu coloco o seguinte: tão grande será o tormento sobre os homens que a morte seria um alívio. Quando alguém pede a morte para si mesmo, quando é que alguém pede a morte para si mesmo? São poucos os casos em que seres humanos pedem que a morte venha logo, mas aqui vemos isso, pois para essas pessoas seu sofrimento mental e espiritual é sem fim. E aqui eu coloco: os gafanhotos são, na verdade, demônios. Por conseguinte, nós temos uma descrição simbólica deles. Eles são como gafanhotos. Já falamos que picavam como escorpiões, mas parecem também com cavalos. Preste atenção que João, ele simplesmente muda do nada da imagem de gafanhotos para a imagem, da imagem de gafanhotos que picavam como escorpiões para a imagem dos cavalos. Tá? É uma transição do nada, para que vocês percebam que o que interessa é a temática, tá? E não a figura em si. A partir do versículo de número vamos a partir do versículo de número 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, para a peleja, para a guerra. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. Tá? Isso tudo é muito importante, porque se João quisesse dizer eram coroas de ouro, tá? Ele está dizendo era parecido. Havia como que coroas parecendo de ouro, seu rosto era como o rosto de homem, tinham também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como os dentes de leão. E é interessante aqui, porque há alguns comentaristas que acreditam que esses demônios são demônios que têm enganado a raça humana e têm feito mal à raça humana desde sempre. E por que os cabelos de mulher? Para indicar uma espécie de sedução. Até porque na época de João, uma mulher era proibida, como até hoje em países que adotam a religião muçulmana, de desamarrar os cabelos, né, em público. A mulher só podia desamarrar os cabelos na presença do seu marido, só os dois ali dentro de casa ou no quarto. Aqui nós temos gafanhotos com cabelos parecidos com cabelos de mulher, o cabelo
solto, provavelmente para indicar a sedução satânica. Tá? O homem era, assim como o homem é seduzido por madeixas, né? Então o diabo e os demônios seduzem os seres humanos. Tá? Lembrando, irmãs, que isso era uma figura utilizada na época, tá? Isso era uma figura na época. Então, por favor, se você gosta do seu cabelo solto ou amarrado, ou penteado ou não, fique tranquila com isso. Isso aqui é algo de uma cultura muito, muito antiga. Já falamos que picavam como escorpiões, mas parecem também como cavalos preparados para a batalha, significando que não vão recuar em sua missão. Qual é a missão desses demônios? Fazer mal aos homens. Então eles são como cavalos preparados para a batalha. Eles são fortes e eles vão fazer mal aos homens até o dia marcado pelo Senhor. E há algo como coroa, tá? Também pode significar que terão vitória em atormentar as pessoas, tá? Lembrando, coroa é sinal de autoridade. Então eles vão conseguir sim fazer aquilo. São conquistadores dotados de inteligência. E aqui para Led, o professor George Eldon Led, grande autoridade em Novo Testamento, ele era dispensacionalista e pré-milenista histórico. Então, eu também estou citando aqui o Led como alguém que nós devemos ler, devemos ouvi-lo em muitas coisas. O rosto como de homem significa que são seres inteligentes. E quanto aos cabelos como de mulher, seria uma referência às suas antenas, né, dos gafanhotos. O professor Simon Kistemaker diz que os cabelos e os dentes de leão apresentam, preste atenção nessa frase aí, fraude demoníaca de um lado e o ataque feroz do outro. Significa que há uma espécie de beleza atrativa naquilo que os demônios apresentam. Tal qual os demônios enganam os humanos, e dentes caninos afiados com os quais os devoram. Então, os demônios mentem, os seres humanos são seduzidos, mas quando o ser humano chega perto, o que ele recebe é uma mordida, como se estivesse recebendo uma mordida de leão. Tá certo? O sexto anjo tocou a trombeta, sendo este o próximo ai. E após o toque da trombeta, João ouviu uma voz saindo das quatro pontas do altar que está diante de Deus. Veja, João, na sua visão, ele vê uma tenda armada no céu, lá no capítulo 4, nós já passamos. E agora, ele representa isso como se estivesse no templo. Havia um altar no templo, e esse altar, ele tinha aqui 4 lados, e havia pontas. Então ele ouve uma voz saindo das 4 pontas do altar, que está diante de Deus. Esta voz pode vir do mesmo anjo que jogou o incensário na terra, no capítulo 6, de 9 a 11. Então, se for assim, esse próximo ai ainda é uma resposta de Deus às orações dos santos. Volta lá para o capítulo 6, só para a gente relembrar. Capítulo 6, a partir do versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então, seria uma resposta a essa oração. Agora vai para o capítulo 8, versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, aqui provavelmente já é uma resposta à oração feita no capítulo 6. Deus ouve a oração, aqui a oração sobe às narinas de Deus como um incenso. E o que é que acontece em seguida? No versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. Seria assim: Deus vai ouvir sim as orações de vocês. Então o anjo joga esse incensário com as orações dos santos, e aí Deus vai punir com esses demônios que ora parecem gafanhotos que picam como escorpião, ora parecem cavalos. Ainda mais, nós sabemos que a missão desses demônios é o quê? É matar 1/3 dos habitantes da terra, somente dos ímpios. Mas o seu aspecto nos diz mais e nos remete a Sodoma e Gomorra. Quem foi que leu e se lembrou de Sodoma e Gomorra? Por que Sodoma e Gomorra? Veja como é que eles eram, não é? O texto sagrado nos diz, olha aí o versículo 17, por favor. Versículo 17 diz: assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Essas são figuras que são retiradas do que aconteceu às cidades de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19, versículos 24 e 25, versículo 28. Inclusive, eu coloquei o texto. Está assim: então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. O que é que nós temos aqui? Novamente, nós temos um castigo de Deus que foi pontual para um povo específico, lá no Antigo Testamento. E agora João resgata esse castigo e diz: será para o mundo inteiro. Será como em Sodoma e Gomorra. Só que agora não vai atingir só uma região, mas o castigo é para o mundo todo. Tá certo? Passemos. Eu quero que vocês vejam, por favor, os versículos 8, 9, 10, 11 e 12. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, seus dentes como os dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos carros, quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão.
na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Certo? Está tudo cronometrado. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, que foi aquele que abriu o abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontram na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam, e aí vem mais um indicativo de que Deus está governando a história. Veja, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria, ou seja, dessa cavalaria do inferno aqui, era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi seu número, tá? Isso dá por volta de 200 milhões de um exército. Tem gente que diz que é a China. Tá? Essa é a China. A China tem um exército hoje que beira os 200 milhões de soldados, né? Beira isso. Será que é a China? Acho que não. O João estava tendo uma visão. A China pode fazer parte? Talvez, né? Talvez se ele tivesse dito assim, eles tinham os olhos puxados e falavam engraçado, a gente poderia, né? Ele enfatiza, eu ouvi o seu número, né? Mas aí o problema é que esse número é milhares, milhões e tal. É bem diferente do ouvir seu número, 144 mil. Tá. Aí é diferente, tá? Aí é diferente. Continuando, vamos continuar a ler o texto aqui, ó. Versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Da sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Para aqueles que acham, dentre nós, que as pessoas que sentem dor e estão debaixo do castigo de Deus são mais propensas a se arrepender, repense, reveja os seus conceitos. Porque existem pessoas que, infelizmente, acham que, até usam uma frase, né, um jargão. Se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Gente, quem converte é o Espírito Santo. A pessoa pode estar sentindo as dores que ela estiver sentindo. Ela pode estar debaixo do castigo do Senhor, como
estão aqui nessa visão de João, mas não há arrependimento nenhum. Na verdade, elas continuam blasfemando do nome de Deus. Quando o morticínio terminou, sobraram muitos que não morreram. Ainda assim, não houve qualquer arrependimento por parte deles. Continuaram em suas práticas repugnantes de idolatrias. O texto no versículo 21 diz: também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos. Essas práticas não cessaram pelo medo de mais castigos vindos da parte de Deus. Pelo contrário, parece que João aqui quer mostrar a dureza do coração dos ímpios de um modo mais intenso. Quanto mais Deus intensifica o castigo, mais o ímpio continua na sua impiedade. Não há amolecimento do coração, porque a conversão vem a partir do Espírito Santo. Deixe-me dizer aqui uma última coisa sobre esse capítulo, para a gente tratar dos capítulos 10 e 11, que eles vêm em conjunto. Essas práticas elencadas pelo apóstolo fazem parte das religiões pagãs e de mistério que eram praticadas na Roma antiga e em regiões adjacentes. Osborne chama nossa atenção para a palavra feitiçarias, que está aqui no versículo 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, etc. E ele chama a atenção para a palavra feitiçarias, que é de onde vem a nossa palavra farmácia, tá? É da palavra farmaqueia, que pode ser traduzida por remédio, mas nos contextos antigos também se usava essa palavra para significar poções mágicas. Ou seja, eram pessoas que realmente praticavam artes mágicas. Eram, como nós gostamos de dizer, né? Eram bruxos, eram feiticeiros. E tudo que se preparava a fim de controlar os deuses. Lembre-se das religiões afro, por exemplo. Pedindo a bênção de Iemanjá. Iemanjá gosta do quê? As pessoas colocam lá dentro algumas coisas e colocam um barquinho no mar. E outros caboclos, guias e orixás. Cada um desses tem comidas, né, que eles mais gostam, bebidas. E as pessoas que os adoram, que os têm como patronos, colocam isso e oferecem, fazem cestas com isso e oferecem a esses demônios. Essa palavra também, feitiçarias, ela também dá uma ideia, isso eu não coloquei aí, mas ela dá uma ideia de tudo aquilo que faz com que o seu raciocínio lógico seja posto em stand-by. Então, você está, por exemplo, ouvindo o Evangelho de Jesus. Você está sendo exortado a vir a Cristo, a se arrepender dos seus pecados. Mas você começa a dar a si mesmo vários tipos de desculpas. E aí você coloca aquilo que você está ouvindo em stand-by, sua mente susta por um momento e você começa a pensar no boleto que você tem que pagar segunda-feira. Tá? Você começa a pensar na casa que você quer comprar e começa a fazer, não vou escutar esse negócio, não, isso é conversa de crente. Tem gente que faz isso. Tá? Então, essa palavra ela também denota isso. Aquilo que põe em suspenso nosso raciocínio. Vamos para Apocalipse 10 e Apocalipse 11. Tá bom?
Muito bem. Quem está com o microfone? Apocalipse 10 e Apocalipse 11, nós trataremos todos de uma vez. Eu peço ao pastor que leia Apocalipse 10. Aqui nós estamos diante de um parênteses, como o capítulo 7 foi um parênteses. O anjo e o livrinho. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Pegue o livrinho da mão do anjo Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Capítulo 10. Eu estou apanhando mais uma vez aqui. O capítulo 10, resumidamente, trata desse anjo gigante, poderoso, desce, e ele põe uma perna no mar e outra na terra, e isso tem um significado simbólico, sim. Significa a autoridade de Deus sobre a terra inteira. Não apenas sobre a terra, no sentido de terreno firme, mas também sobre o mar, então sobre o mundo inteiro. E esse anjo, ele desce com um livrinho aberto. Nós vamos tecer comentários em seguida. Então eu coloco que essa seção ela é um parênteses, tal como João costuma fazer no livro. Por exemplo, o capítulo 7 foi um parênteses entre o 6º e o 7º selos. Por exemplo, terminou o 6º selo, a gente esperava que Jesus fosse abrir o 7º selo. Não, ele não abriu. Aconteceu lá o evento dos 144 mil. Agora, de novo, a gente espera que uma trombeta, a 7ª trombeta, 6 trombetas foram tocadas. Agora a gente espera a 7ª. Aí não vem a 7ª. Vem um parênteses. Entre o 6º e o 7º selos, houve um destes parênteses ou interlúdios. Quando houve os fatos que se deram após a abertura do 6º selo, esperávamos que o 7º selo viesse imediatamente, mas não aconteceu. E João escreveu sobre os santos que foram selados, a fim de serem protegidos do castigo. Agora, de um modo semelhante com as trombetas.
João para após os acontecimentos da sexta trombeta e esperávamos pela sétima. Todavia, ele insere mais uma visão que abarca todo o capítulo 10 e parte do capítulo 11, que, pela obviedade do próprio texto, serão tratados juntos aqui. O professor Bill acredita que esta profecia trata do relacionamento entre justos e ímpios durante toda a era da igreja. Eu vou dizer a vocês por quê. Passando pelo que se tem chamado de grande tribulação, culminando no juízo final. Ou seja, aquilo que vem acontecendo desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus Cristo. Osborne diz que os crentes são o foco dessa sessão, portanto, eles testemunham e sofrem, resultando na vindicação e na vitória. Qual é a visão? A visão é de um anjo forte. E nós devemos lembrar que aconteceu já de nós vermos no livro de Apocalipse um anjo forte que apareceu. Nós não sabemos se é o mesmo, mas apareceu no capítulo 5, versículo 2, quando perguntou a João, apóstolo, quem seria capaz de abrir os selos. Agora temos mais um desses anjos, e no capítulo 18, versículo 21, vai aparecer outro. Tá? Lembrando que, vou dizer de novo, a leitura do Apocalipse ela é uma leitura cíclica. Começa, ele fecha com o juízo final. Ele recomeça, fecha com o juízo final. Recomeça, fecha com o juízo final. Então nós temos aqui até o capítulo 11, novamente o fechamento de mais um ciclo do Apocalipse. Versículo, parte 4 aí. O anjo gigante pôs um pé na terra e outro no mar, e ele segurava um livrinho e bradou com grande voz, como a voz de um leão. Este anjo é um arauto. Ele está para proclamar alguma coisa. O resultado de seu brado foram 7 trovões. E esses 7 trovões disseram alguma coisa. O problema é que vem outro anjo e diz, não escreva. E realmente ele não escreveu, porque isso não aparece em mais nenhum lugar do Apocalipse. Essa passagem aonde o anjo diz para que João não escreva, me leva a entender de que João estava tendo as visões e escrevendo imediatamente. Se isso que estou pensando é um pouco equivocado, e já vou adiantar um grifozinho que está mais à frente. Okay. Já vai adiantar outra coisa. No versículo 7, que com certeza o pastor vai falar para não interrompê-lo novamente. Quando fala nos dias da voz do 7º anjo, também está me levando a entender como se houvesse uma ordem para se tocar as trombetas, pelo menos entre a sexta e a sétima, porque foi passado a ideia de que essas trombetas seriam concomitantes e isso aí. Eu vi a hora ele perguntar o que o anjo ouviu que não pôde escrever. O que João ouviu. Reverendo, por favor, nos diga o que esses 7 trovões disseram. Eu não sei o que esses 7 trovões disseram. João não escreveu. Mas veja, João estava num estado de visão estático. Eu sempre vou ressaltar isso. Ele termina a visão e escreve. Não há problema algum em você pensar do modo mais simples. Qual o modo mais simples? Navalha de Ockham, aquilo. Qual o modo mais simples? O modo mais simples é João tem a visão e depois que ele acorda, ele escreve, mas ele recebeu uma ordem, ele ouviu, mas recebeu a ordem de não escrever. Então, eu ouvi coisas, mas eu recebi uma ordem de não escrevê-las aqui. Ponto. Não tem problema nenhum com isso. Tá? É muito difícil nós imaginarmos
João, na ilha de Pátimos, em qualquer horário, escrevendo. Isso é fato. Mas é muito mais difícil nós imaginarmos ele de forma estática, escrevendo como se ele fosse uma espécie de Chico Xavier, né, gospel, fazendo uma espécie de psicografia. Tá? É um pensamento muito mais fácil, muito mais simples, de que ele tenha tido essa visão, e tenha voltado e tenha escrito. Ou nesse caso, ter dito: eu recebi a ordem, eu ouvi, mas eu recebi a ordem de não comunicar. Não tem problema nenhum. Tá? Quanto à segunda, que eu não lembro mais o que foi, repita, por favor. A ideia primeira que foi passada é que as trombetas elas seriam concomitantes. Mas aí no versículo 7 diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, me passa a ideia de que pelo menos entre a sexta e a sétima trombeta há uma pausa, um tempo. Há um lapso, certo. Não está errado. Aqui é o seguinte: o que João está nos contando é que entre o sexto e o sétimo selo houve uma pausa, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta também há uma pausa. E muito provavelmente a sétima trombeta, assim como o sétimo cálice também. Quando o sétimo cálice é derramado, disse assim: feito está. Acabou-se. Então, a trombeta é um sinal de aviso, é o último sinal de alerta. Deus está para derramar definitivamente sua ira sobre os homens. Então, de fato, há um lapso aí. Nós não sabemos de quanto tempo, mas é um lapso temporal. Aqui nós temos, preste atenção que isso aqui é importante. Esse anjo, ele pôs um pé no mar e na terra, eu também já disse o que significa. Ele é um arauto, o resultado são 7 trovões. Esses 7 trovões, na verdade, não são 7 trovões, trovões não falam. Mas talvez vozes vindas do trono, talvez mais 7 anjos, tá? Ou vozes vindas do trono, como de trovões, que aconteceu em Êxodo 19, no Sinai, tá? Eu até coloco aqui Êxodo 19, 9 no final, não é? Ele estava envolto numa nuvem. Na verdade, o que está escrito dá mais a ideia de que ele estava vestido numa nuvem, tá? Então você imagina esse ser celestial gigante, como se nuvens estivessem envolvendo o corpo dele. O que pode significar julgamento, porque sempre que aparece nuvem, irmãos, eu costumo dizer lá na igreja que existe a teologia das nuvens, e existe mesmo. Se você pegar todas as vezes em que aparecem nuvens na Bíblia inteira, é sinal de julgamento. Alguma coisa muito ruim vai acontecer. Olha, quando Jesus voltar entre nuvens, não são as nuvenzinhas branquinhas, floco de neve, não. Quando Jesus voltar entre as nuvens, ele disse: todas as nações da terra se lamentarão. Não é se alegrarão. Quando Jesus voltar entre nuvens, todo olho verá, todo joelho se dobrará. Nós temos uma imagem, que às vezes é a imagem de filmes ou imagem de desenho animado, que Jesus está voltando e as pessoas vão cruzar as mãos e em adoração
muito piedosos, vão dobrando os joelhos aos poucos e vão adorar o Senhor que está. Não, a imagem não é essa. A imagem é de um peso, tanto que a palavra glória em hebraico, ela é a palavra kavod, significa peso. É algo que você não pode suportar. Seria mais ou menos o seguinte: se você quiser ficar de pé, seus meniscos serão quebrados e você vai ajoelhar. Tá? Ainda que suas pernas se partam ao meio, você vai ajoelhar. A ideia é sempre essa. Então eu convido vocês nas próximas vezes que você estiver lendo a Bíblia inteira, você retirar os textos e colocando ali num caderno, quando se fala de nuvens. Nunca é coisa boa, a começar do dilúvio. Isso nunca foi coisa legal, tá certo? E aí a gente vê o Antigo Testamento e entra o Novo Testamento adentro, até aqui. Lembrando que João está fazendo usufruto de imagens que são, para ele, imagens conhecidas. Para ele, são imagens do conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento e que Deus estava trazendo à memória e fazendo com que ele percebesse que essas imagens poderiam ser muito maiores que aquilo que havia acontecido só naquele momento, como por exemplo no Monte Sinai. Tá? Ok. Ali está um pouquinho atrasado. Eu estou percebendo que nós estamos bem, caminhando bem, que essa sessão ela está prevista para encerrar, na verdade, amanhã na exposição número 9. Então, nós estamos caminhando talvez um passo adiante. Isso é bom. É bom. O que você deseja? Quer fechar aí? Eu quero fechar só 5 minutos, irmãos. Tá bom. O anjo aqui, ele jura que não haverá mais demora. O que é que não vai mais demorar? Deus intervir definitivamente na história. Ele está dizendo isso para João. João está ouvindo. Então ele diz: pelo contrário, quando o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Cuidado com essa palavra mistério, porque a palavra mistério no Novo Testamento é usada para algo que foi revelado. Esquisito, né? Mas é isso mesmo. Mistério no Novo Testamento é algo que já foi revelado. Eu vou precisar que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. Porque eu acredito que assim como muitos foram doutrinados por alguma música evangélica, assim como eu ouvi muitas falando sobre esse texto, e também pregações, nós nos empolgamos às vezes lendo alguns textos sem perceber muito bem o contexto e acabamos por cometer erros hermenêuticos graves. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século. Deste século não tem a ver com 100 anos, mas desta era, entre a primeira vinda e a segunda vinda, né, de Jesus. Nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério. Em mistério. Outrora oculta, você já não está mais oculta, outrora oculta.
a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando a gente lê esse texto, a gente pensa no céu. É ou não é? Eu, você e o resto do planeta gospel. Só que Paulo não está falando do céu, nem da Nova Jerusalém, não. Paulo está dizendo que havia algo no passado que era um mistério, mas ele diz, era outrora, mas que nos foi revelado. Um mistério que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem que tinha penetrado em coração nenhum, que era o que Deus tinha preparado para aqueles que o amam. E vocês sabem que é um bebê que nasceu da barriga da Virgem Maria. Era isso que Deus tinha preparado. Ora, quem era que, em sã consciência, lá no Antigo Testamento, iria olhar e dizer, espera aí, eu sei qual é o plano que Deus tem para o planeta. E sabe qual é? Abraão, pai da fé. Qual é o plano que Deus tem para o planeta inteiro? Imagina alguém fazendo essa pergunta a Abraão. Vai nascer uma criança e vão colocar o nome dessa criança de Jesus e todos os pecados do mundo serão colocados nas costas. Abraão não sabia disso não, gente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração algum que Deus tinha reservado. Era o Cristo. Aprenda a ver Jesus nas coisas. Aí ele continua no versículo 10, para você perceber que já não é mais mistério. Versículo 10 diz, mas Deus nulo revelou, ou seja, já nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, aqui Paulo é claro, ele diz, isso era mistério, já não é mais mistério, porque Deus já revelou isso a nós, por meio do Espírito Santo. Então, quando você lê esse texto aqui, não pense no céu mais não, tá? Por favor, assim, faça um favor ao mundo evangélico, não é? Não pense mais no céu. A gente pode parar por aqui e amanhã nós continuaremos, tendo em vista que nós já estamos adiantados, né? Mas pode pensar no céu, tendo em vista que Jesus está lá e vai voltar de lá para nós. Pois é, onde Jesus está, né, é o céu, né? Debaixo de um pé de manga, Jesus estiver lá, nós estaremos lá. É certo. Ok, gente, tempo muito proveitoso para nossa edificação.